Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela TV Prevê, TV Brasil, que são as nossas parceiras que veiculam o trabalho que realizamos aqui no SEAC. Hoje vamos falar novamente a respeito da Fundato. O que é Fundato? Temos aqui duas companheiras que a nosso convite estão conversando conosco hoje. E eu vou começar com a Andréia. Andréia, olhando para aquela câmera lá, diga seu nome completo, a sua função. E em seguida vai dizer para os telespectadores o que é Fundato. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Sidney, pelo convite, pelo apoio, da oportunidade de estarmos aqui hoje mais uma vez, podendo contar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu sou Andréia Ferregutti, estou coordenadora da Fundação Toledo já há mais de 20 anos. A Fundação Toledo é uma organização da sociedade civil que trabalha hoje especificamente com predominância na área de política pública, na área da assistência social. Então, hoje nós ofertamos 13 serviços no município de Bauru, trabalhos com idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres, programas de inclusão produtiva, todos gratuitamente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru, com a Secretaria Municipal da Assistência Social, e a Fundato hoje ela atende mais de 1.000 pessoas por dia em todos esses serviços socioassistenciais. Então não é só o programa Família Acolhedora? Não, Sidney, nós temos muitos serviços, nós atendemos hoje serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças, com adolescentes. Passam pela Fundação mais de 1.000 pessoas por dia. Só na parte de alimentação, nós ofertamos hoje cerca de 400 refeições, além de todas as atividades que nós realizamos também com o público-alvo. Mas esse público faz as refeições lá no local ou vocês fornecem os gêneros para... Como é que funciona? Não, essas crianças e esses adolescentes, eles ficam no serviço, no contraturno escolar. Então, crianças que estudam no período da manhã, eles recebem o almoço e o café da tarde. E crianças que estudam no período da tarde, eles entram com o café da manhã, com o almoço e depois eles então vão para a escola para o período da tarde. Onde é que fica a Fundato? Bom, nós temos duas unidades hoje. Nós temos uma unidade desse serviço, no Parque Santa Cândida. Depois nós temos a unidade do Bela Vista, a unidade do Família Acolhedora, que fica no Altos da cidade, e a unidade do Programa de Orientação Social, que fica aqui no centro da cidade, na Cussi Júnior. Débora, você pode me responder o que é o programa Família Acolhedora? O serviço de família acolhedora, ele é um acolhimento familiar que acolhe crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, que estão em medida de proteção temporária. Essas crianças, elas são acolhidas quando estão em situação de risco ou tiveram seus direitos violados. Então, é o pessoal do fórum, é a justiça que encaminha para vocês? Ou como é que funciona isso? Quem que suscita, quem que dá o pontapé inicial para esse acolhimento? Temos duas formas, Quando a gestante, a mãe teve a criança na maternidade, então se na maternidade detecta que a criança está em situação de risco, ou que a mãe é acompanhada pelo grupo de gestante e entende que naquele momento a criança não vai ser protetiva, então eles mandam um relatório para o juiz, formando o histórico, a situação, e sugere o acolhimento. Quer dizer que vocês recebem da justiça, do fórum, uma solicitação para acolhimento de uma mãe ou de um filho ou de um recém-nascido, é isso? Mediante a decisão, tem também através do Conselho Tutelar, que também faz a solicitação do acolhimento ou acolhimento emergencial, informa o juiz. Então, mediante a decisão, nós recebemos essa criança ou adolescente. Débora, qual a sua função? Me dá o seu nome completo e a sua função lá na Fundato. Débora Baeb, sou supervisora, atualmente trabalho lá há 10 anos como supervisora do serviço. Ela falou a respeito de bebês, de mães, e como é que funcionam as famílias nesse caso?
elas apenas financiam o programa ou recebem em suas casas essas pessoas acolhidas? As famílias acolhedoras, Sidney, elas são pessoas, né, famílias que são voluntárias dentro do serviço. Então, qual que é a prioridade desse trabalho? É exercer junto com a criança os direitos fundamentais. Então, saúde, educação... Mas na prática, como é que funciona? Ela falou para mim que o juiz fica sabendo que existe uma situação de risco, vocês recebem essa solicitação, e daí, como é que entra a família nesse caso? A partir do momento que ocorre a consulta para o acolhimento dessa criança ou desse adolescente, o serviço, os técnicos entram em contato com a família acolhedora e aí lá nós já temos qual é o perfil que a família acolhedora gostaria de receber. Recebe criança, adolescente, recebe demanda de saúde. Recebe na própria casa mesmo? Na própria residência. A criança dorme lá, fica lá? A criança exerce todos os cuidados dentro do ambiente familiar. É como se fosse uma adoção provisória? Não, é simplesmente os cuidados dessa criança dentro do seio familiar. Vamos imaginar que nós temos hoje serviço de acolhimento institucional, que são os abrigos, e nós temos os serviços de acolhimento familiar. Então, ao invés de uma criança ficar dentro de um abrigo, ela fica protegida juntamente com uma família. Então, ali ela faz as refeições, essa família leva ao médico, essa família leva à escola. Leva a mãe também ou não? Não, aí é um outro trabalho, só a criança. Ah, entendi. Quer dizer que, partindo daquele ponto que você me citou, lá na maternidade Santa Isabel, detectam que há um problema com uma criança que ela talvez não tenha abrigo. É a criança que vai para a família, mesmo recém-nascido? Isso, é a criança que vai para a residência dessa família acolhedora para receber ali todos os cuidados que essa criança precise, enquanto a equipe técnica também, Sidney, vai trabalhando com a família de origem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para a nossa mensagem institucional e no instantinho estaremos de volta com o programa Despertar. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, que está trazendo um assunto muito importante. O que fazer com uma mãe, uma criança, que de repente, lá da maternidade, vem um pedido de socorro. O que vou fazer com meu filho agora? E a fundação, que está sob nosso acolhimento hoje, nossa entrevista, está nos trazendo, assim, boas notícias. Neste bloco, vamos contar com a presença da Jussara. Como é seu nome completo, Jussara? É Jussara Santana. Você faz o que lá na Fundato? Eu estou psicóloga da unidade. Certo. No bloco anterior, você vai pegar o carro andando agora. Nós conversamos sobre o acolhimento, as famílias acolhedoras. E eu estou dando uma de telespectador, né? Como é que funciona isso? Quando a mãe
tem dificuldade, como que eu vou fazer com meu filho agora? E como é que fica? O bebezinho dela vai para uma família, e como é que fica a amamentação, a fralda? A mãe perde o contato com a criança, como é que é? Não perde, né? Então, a partir do momento que tem essa solicitação de vaga, que essa criança chega para nós no serviço de acolhimento... Se quiser olhar para a câmera lá, fica à vontade. Nós, todos os técnicos, né, são 2 equipes atualmente, de psicólogo e assistente social. Então, nós entramos em contato com essa família, com essa mãe, até mesmo para tranquilizá-la sobre a situação do acolhimento, né? Para que ela possa se sentir tranquila, porque não é um bicho de 7 cabeças. Então, mas eu imagino que para mim seria, embora eu já seja pai de 5 filhos, e eu já acolhi algumas crianças, e eu sei o trabalho que dá, principalmente bebê recém-nascido, chora à noite, tem dor de barriga, e tem que trocar a fralda. É um trabalho difícil, e mesmo, porque a mãe é mãe, ela nasceu por ela tem, vamos dizer assim, essa missão, essa incumbência. Mas a família acolhedora aceita bem esses problemas, essas dores de cabeça de um bebê? Aceitam, e elas são preparadas para isso. Então, assim, as famílias acolhedoras que são cadastradas, elas são acompanhadas por essa equipe, né? Então, é feito todo um processo de capacitação com ela, né? E ela tem todo o suporte nosso, enquanto técnicas, e também das cuidadoras, bem como as redes que elas acompanham, né? São famílias que já tiveram filhos? Sim, tem famílias hoje que têm filhos e tem famílias que não têm filhos. Porque o ideal seria que já tivesse alguma experiência, né, Débora? Sim. Na verdade, no período da capacitação, ela já recebe todas as orientações, né, sobre o cuidado, a responsabilidade com a criança, mas uma né? coisa é você dar essa orientação, a outra coisa é na hora dos cuidados, né? Hoje, as famílias que nós temos, né, atualmente, todas já, né, tiveram filhos, umas ainda moram com a família, têm experiência, né? Mas já tivemos experiências também com família acolhedora que não teve filho, né? E que foi tranquilo, né? E como é que funciona a amamentação, por exemplo? Na verdade, a criança, a partir do momento que ela é acolhida, ela não recebe mais o leite materno. Ah, que pena, não? Mesmo o leite doado assim? Mesmo o leite doado, né? Ela é mais a fórmula de partida, justamente porque... Fórmula de? Partida, que é o leite em pó, vamos dizer assim, né? Sei. Geralmente então, é Aptamil ou Nestogênio. Isso. Sei. É o leite próprio para recém-nascido. Entendi. Justamente porque a mãe, ela não tem condições de estar oferecendo toda o período de amamentação, né, as mamadas para a criança, porque a criança fica na família acolhedora, ela não fica na unidade, é diferente de abrigo. E ela tem né? contato com o filho? Ela tem, as visitas acontecem semanalmente na unidade, né? Então a gente então vocês vão buscar a criança, Isso. ela não tem contato com a família acolhedora. Não. É bom não ter? Não, sim. Elas sabem que a criança está em família acolhedora, mas não sabem quem é essa família acolhedora, nem onde reside, né? Então tem essa questão do sigilo mesmo, né? Eu conheço bem essa situação porque eu tive 2 filhas sanguíneas, tive 2 filhos adotivos, e agora uma filha que eu acabei de, abre aspas, adotar pela convivência social. Então eu tenho 5 filhos. Então uma das filhas veio 0 quilômetro. Para você ter uma ideia, a primeira noite em casa, ela dormiu dentro de uma gaveta lá do nosso... para no dia seguinte comprarmos o bercinho e coisa assim. Sim. E qual que é o critério? Precisa ter assim, Jussara, não sei se é você ou ela é melhor para responder. Melhor a Débora? Sim. Quais são os critérios? Assim, a família precisa ter rica, ter muito dinheiro para acolher uma criatura em situação de vulnerabilidade? Não precisa, né? Temos alguns critérios, sim, né, que precisa se enquadrar. Ser maior de 21 anos, né? Não temos restrição quanto ao sexo nem estado civil, né? Haver uma diferença mínima de 16 anos entre o acolhido, né? A criança e o adolescente acolhido, não ter interesse em adoção, nem estar no cadastro, né? Porque são
coisas diferentes, Porque né? eles acabam se apegando à criança, Sim, se não apega. dá problema, não? Tá. Não dá. muito pelo contrário. O apego à criança, ele é fundamental. Na verdade, a gente não pode parar para pensar por essa ótica. Ai, mas eu vou me apegar, a criança vai sofrer, eu vou sofrer. A criança, ela precisa desse apego, desse vínculo, dessa proteção. E depois que passa essa fase, a família acolhedora não quer voltar a ter contato futuro? É feito todo um trabalho com a família acolhedora, né? Então, o acolhimento é uma medida excepcional. Então, a partir desse ponto, pode ocorrer dessa criança ou desse adolescente ir para a família dela de origem, que a gente chama os genitores, ou para uma família extensa, que é tio, tia, avó, avô. Porque às vezes a família original ainda não tem condições. É feito todo um estudo com todos os órgãos da rede. Então, assim, não é só nós, família acolhedora, que acompanha essa família de origem, mas é o CRAS, é o CREAS, é o Conselho Tutelar, é o setor técnico do fórum. Então, assim, tem toda uma rede fazendo esse acompanhamento. Eu tive uma experiência, né? Veio um menino para minha casa em situação excepcional. Ele tinha 3 aninhos. Hoje ele está na Irlanda, tem cidadania europeia, ele está muito bem, é o meu único filho. E ele veio assim com uma guarda provisória, mas depois o fórum chegou à conclusão que a família original, nem a mãe, coitadinha, era uma pessoa assim com problemas mentais, nem a avó tinha condição, nem o tio, ninguém da família não queria ou não se interessava. Aí o fórum nos chamou perguntando se nós tínhamos interesse na adoção. E aí a gente já havia se apegado a ele, né? É que o família acolhedora, ele difere um pouquinho, porque as nossas famílias acolhedoras, elas não podem ter intenção de adoção. Né? Então isso elas têm em mente desde o primeiro contato que ela faz para se tornar uma família acolhedora. Mas e na hora de tirar a criança, como é que fica? É feito todo um trabalho com essa família acolhedora também, até porque elas já sabem do desfecho dessa criança, que essa criança vai retornar para a família dela ou na impossibilidade de uma adoção. Né? Então nós trabalhamos com vários materiais com essa família acolhedora para prepará-la e para deixar esse momento o mais seguro e o mais tranquilo possível. Até assim, no período de capacitação, a gente também até avalia se ela tem um padrão saudável, né? A disponibilidade afetiva e emocional. Porque às vezes ela não tem para lidar com a separação. E não acontece de você colocar uma criança lá e não dar certo? Na família? Sim, aí a gente transfere para outra família acolhedora, né? Mas a criança mantém no serviço. Porque mesmo na adoção, infelizmente, nós temos casos em que a criança é adotada e depois a família rejeita, né? Na verdade, no período de acolhimento, assim, a criança, ela é acompanhada pela equipe técnica, né? E aí vocês ficam de olho, olho, né? Então a gente faz todo o acompanhamento e o suporte que ela precisa, né? No próximo bloco, eu vou perguntar se as famílias acolhedoras têm algum benefício, se tem alguma remuneração. E a diferença fundamental, elas já explicaram um pouquinho, mas eu vou voltar a perguntar qual a diferença entre o acolhimento e a adoção. Voltaremos já já.
Estamos para o último bloco agora do programa Despertar, que hoje está trazendo um assunto assim fundamental, de grande alcance social. Oxalá nós tivéssemos movimento como esse que estamos trazendo aqui hoje ao seu conhecimento, caro telespectador, em todas as cidades do Brasil e mais além do Brasil. Nós estamos falando aqui com o pessoal da Fundato, que cuida de criaturas em situação vulnerável. E se não fosse essas equipes, muitas crianças poderiam perecer, não ter um desenvolvimento, não poder depois ir para a escola, trabalhar, estudar, enfim, é um assunto de importância fundamental. Eu não sei qual das duas agora vai me falar a diferença entre acolhimento familiar e apadrinhamento afetivo. Tem diferença? Tem diferença. Na verdade, o acolhimento em família acolhedora, ele se dá assim, as famílias acolhedoras sabem que essa criança tem um tempo para ficar na casa delas, porque é uma medida excepcional, não tem intenção de adoção. Tá, não, sobre adoção vamos falar já, mas qual que é a diferença com o apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento, o pessoal não recebe a criança em casa, é isso? Não, o apadrinhamento afetivo, essa criança ela está em um serviço de acolhimento, tanto institucional ou familiar. Então, esse candidato, ele vai apadrinhar essa criança. Então, ele pode pegar aos finais de semana, né? Ele pode ser um apadrinhamento financeiro, pode levar essa criança para passeios, né? Para casa deles. Nas 25 crianças atendidas por vocês, qual a quantidade de apadrinhamento e acolhimento familiar? Na verdade, nós não temos o apadrinhamento afetivo porque a própria família acolhedora, ela já acaba suprindo, né, essa necessidade. No caso, então, ela já garante a convivência familiar, né, comunitária. Mas muita gente que está nos assistindo não tem condição. Pessoas que trabalham, algumas pessoas idosas, não têm condição de receber a criança em casa. Mas gostaria de colaborar com vocês. Então, uma das duas vai olhar para aquela câmera e vai dizer, você quer ser padrinho? Fala o telefone, o e-mail, o contato, o WhatsApp e fala assim o que você achar interessante para motivar essas pessoas a colaborarem com vocês. Então, quem tiver interesse, né, em apadrinhar, entre em contato, né, com o telefone 3234-1642 ou pelo Instagram, né, as nossas redes sociais, Entrelacando Vidas. Tá certo. Então, essa pessoa pode tanto ser um padrinho ou madrinha financeiramente, ou simplesmente pode se predispor a levar a criança nos finais de semana para o zoológico, para almoçar fora, é isso, mais ou menos? Sim, isso. Às vezes, né, no final do ano, às vezes a criança, né, principalmente crianças que estão no institucional, em abrigo, né, esse período de recesso, então é um período de festividade, então pode levar para casa essa criança, ficar um período de férias, ou apenas o final de semana, um feriado, né, ou ela quer uma tarde, ela quer fazer um passeio com a criança, ela quer sair, então ela tem esse momento, né, com a criança. Uma coisa extraordinária, porque às vezes a pessoa não tem nem mesmo condição de receber a criança em casa, mas pode colaborar, pode esporadicamente sair, visitar o zoológico, passear lá pelo horto florestal, levar para um cinema, né, comer uma pipoca, não é isso? Sim, exatamente, porque a família acolhedora, ela precisa ter essa disponibilidade, né, de cuidar temporariamente da criança, né, em sua residência, né, até que a decisão dela seja judicial. Então a gente brinca em dizer, a responsabilidade é a mesma de um filho, só que esse filho tem dia para ir embora. Ai, né? meu Deus. Então ela vai cuidar. Que dor no coração, viu? Exatamente. Eu tive um caso desse, mas que não foi embora não, ficou em casa. O meu filho, ele veio como guarda provisória e aí já começou a se engraçar com a gente, parou de me chamar de tio para chamar de pai, e hoje é um dos meus filhos mais carinhosos. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, Jussara, e vocês precisariam aproveitar esse tempinho agora para falar aquilo que eu não perguntei. Você lembra de alguma coisa que você quer dizer para o telespectador?
Sim, eu só queria reforçar, é que assim, as famílias que chegam para nós, que são mães, pais dessas crianças, que estão em situação de acolhimento, é feito todo um trabalho com elas. Então, assim, elas não ficam vulneráveis. Nós acompanhamos elas, né, e damos todo o suporte. Quem não fica vulnerável? A criança os ou a família? genitores. Os genitores, os avós, os vocês tios. dão assistência. Damos dão assistências. Ó, meu filho está com dor de barriga. Exatamente, aqui, é isso? Porque às vezes... Tem algum atendimento médico ou não? A gente pode encaminhar, por exemplo, para uma terapia, né, para um acompanhamento específico, porque às vezes essa família só precisa de um apoio, de um suporte, né, para poder superar esse momento e ter o filho ali de volta. Então, assim, não é impossível ter essa criança de volta no lar, no braço dessa família. Esse apoio, né, que ela coloca... Não entendi. Como de volta? É assim, não ó. entendi. Porque ela às vezes é retirada para tratamento? O que acontece? Tem o acolhimento dessa criança, né? Então, durante esse período de acolhimento, essa família de origem, né, os avós, tios, são acompanhados pelo serviço de acolhimento, Sim. né? Então, assim, a gente dá todo um suporte para eles, né, para passar por esse momento enquanto a criança está acolhida, para que no final tenha o sucesso dessa reintegração dessa criança. Pode falar, olhando para essa câmera, alguma coisa que eu não tenha perguntado para vocês. A grande pergunta, né, quando a gente divulga o serviço, mas eu vou ter que devolver, né, e aí como que eu faço? Eu não vou ter coragem? Então, assim, tem todo um trabalho, todo um suporte, né, que é dado desde o início do acolhimento para essas famílias acolhedoras e entender que realmente ser família acolhedora é uma missão, é dar amor, dar carinho, né, todo o cuidado que a criança precisa. Claro, ninguém substitui a mãe, e né? Quanto tempo geralmente a criança fica? Olha, o período máximo é até de 18 meses, né? Nossa. Dependendo da situação. Mesmo porque que seja assim, pequenininho? Sim, porque Não o pode período... ficar uns 3, 4 anos? Não, é assim, cada caso é um caso, mas não se estende mais do que isso, porque assim, é um período onde os pais vão ser trabalhados, como a Jussara falou, né, para eles ter condições de receber os filhos de volta. Infelizmente, nós temos que parar e vamos convidá-las para retornarem. Aí vocês vão ter mais um tempinho para expor todo o trabalho de vocês. E a você, muito obrigado pela convivência, por estar conosco. E leve a sério os convites que foram feitos aqui. Na próxima semana estaremos de volta.